Abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Eu quero ler com você o capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Diz assim o texto bíblico: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma quantidade grande de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto que nós lemos fala-nos acerca de um dos 3 milagres que Jesus fez de dentro de uma embarcação. Jesus realizou 3 milagres de dentro de uma embarcação, onde ele demonstrou tamanho poder sobre a natureza criada. Este é o primeiro. O segundo e o terceiro, assim por dizer, seriam aqueles em que Cristo, ao entrar no barco e também ao dirigir palavras ao vento e ao mar, fez com que eles se acalmassem. Mas este aqui, desta pesca maravilhosa que eles vão realizar, é o primeiro destes grandes milagres que Jesus está fazendo. E o motivo disto é que, neste dia, Jesus vai mover um homem de sua profissão para a sua vocação. Vai tirar um homem de seu eixo para trazê-lo para o centro da sua vontade. O texto vai nos mostrar que este é o último grande golpe de Jesus sobre o coração de Pedro para poder trazê-lo para dentro do seu colegiado apostólico. Pedro já havia conhecido Jesus, André havia apresentado Pedro a Jesus e Pedro já havia até mesmo tido o seu nome mudado, até porque seu nome antes era Simão. Jesus o batiza, o nomeia de Cefas, ou Pedro. Mas nada que Jesus havia feito anteriormente foi o suficiente
para fazer Pedro largar a antiga vida e voltar-se plenamente para Jesus. Esse texto vai ser o último grande golpe de Deus. Vai ser o checkmate de Jesus sobre a vida de Pedro, para fazer dele o Pedro que hoje nós conhecemos, aquele a quem Jesus conferiu poder e autoridade. Aquele que, depois da descida do Pentecoste, com apenas 2 mensagens, ganhou mais de 8.000 almas para Jesus. Aquele que a ele, Jesus, entregou a chave e disse: eu estou te dando a chave do reino dos céus, e tudo que for ligado na terra será ligado nos céus. E Pedro, como um representante da igreja, abre a porta da salvação aos gentios. Primeiro, no dia do Pentecoste, quando está diante de várias nações. Segundo, no dia que o Espírito Santo impele, em Atos capítulo de número 10, a casa de Cornélio, aonde ele vai pregar o evangelho e entender que a salvação não é exclusividade dos judeus, mas que ela pode ser estendida a todos quanto o Senhor chamar. De reabilitação eram colocados nas ruas para que, quando ele passasse, ao menos a sua sombra pegasse. Este é o dia em que Jesus vai capturá-lo para treiná-lo para viver o propósito de Deus em sua vida. O texto que lemos nos mostra Jesus à beira de um lago de Genezaré, aonde ele está avistando 2 barcos. Quantos barcos? Jesus avista 2 barcos, mas o barco que ele vai entrar é o barco de Pedro. E munido das informações anteriores, vemos que Jesus não entra no barco de ninguém de maneira aleatória. Jesus entra no barco de quem ele tem propósito. Se Jesus te arrancou da tua casa, se alguém pagou o seu Uber para chegar aqui hoje, se alguém te deu uma carona para você vir para esse culto, Jesus não errou o barco que ele queria entrar. Jesus escolheu entrar no seu barco. Eu e você erramos a maçaneta de um carro, confundimos o nosso próprio carro. Eu e você podemos entrar numa casa errada. Eu sempre que vou, eu não sei se eles chegaram na casa de alguns amigos, o Josué e a Bianca, lá da Devec do Recreio, ali na cidade de Jardins, eu subo e desço, porque toda hora eu erro bloco e apartamento até conseguir chegar na casa deles. Jesus não. Jesus não erra a tua casa, Jesus não erra o teu nome, Jesus não erra a tua necessidade, Jesus não erra o barco que ele vai entrar. E Jesus escolhe entrar no barco de Pedro. Percebendo que os pescadores estavam lavando a rede, ele entra no barco de Pedro para poder pregar. Afasta, Pedro, esse barco um pouco da terra, e Jesus senta no barco, e do barco Jesus está pregando. Esse barco especificamente aqui era um barco de pesca, mas Jesus está fazendo o barco de pesca de púlpito, porque no barco que Jesus entra, Jesus faz do barco o que ele quer. Jesus não precisa dar satisfação. Se Jesus entrou no teu barco, ele não é tripulante. Se Jesus entrou no teu barco, ele é comandante da tua vida, da tua embarcação, e ele vai fazer o que ele quer, porque ele é Deus. E Jesus prega. Jesus não só prega, ele termina de pregar. E quando ele termina de pregar, ele vira para os discípulos e diz: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro olha para ele e diz: mestre, havendo trabalhado durante toda a noite, nada apanhamos,
mas porque tu mandas, eu vou lançar a rede. Lavar a rede aqui não é sinal de desistência. Lavar a rede aqui é algo comum à atividade pesqueira. Quem já foi em comunidade de pesca, pescou, tem que lavar. Pegando ou não pegando, puxa a rede, pendura a rede, repara a rede, os rasgos, os prejuízos, as sujeiras e prepara-se a rede para uma nova oportunidade. Quem conhece de mar, quem conhece de pesca, sabe se o tempo está favorável para voltar ou não. E como não está favorável, Pedro prefere lavar do que arriscar. Quando Jesus diz, lança a rede ao mar alto, Jesus está trazendo para o hoje um plano que Pedro tinha para o futuro. Pedro não desistiu da pesca, mas Pedro queria adiar ela para o dia favorável. Só que nesse dia, Jesus resolveu acelerar alguns processos na vida de Pedro. Coisas que a decepção da noite anterior fazia com que Pedro olhasse para aquele dia e projetasse sobre o amanhã e não sobre o agora. Jesus estava dizendo, Pedro, o que eu tenho para fazer na tua vida não é depois. O que eu vou fazer na tua vida é hoje. Eu não sei para quem é esta palavra, mas eu sei que é para alguém. Jesus vai acelerar alguns processos na sua vida. Coisas que você se frustrou, coisas que por você não fazia mais, coisas que por você deixava para o próximo semestre, para o próximo trimestre, para o próximo ano, para a próxima semana. Jesus está dizendo, eu vou trazer para o teu hoje o que você precisa. Escute isso aqui. O que Jesus está fazendo aqui é aceleração de processo. E o primeiro milagre que Jesus fez na Bíblia é um milagre de aceleração de processo. C.S. Lewis vai dizer que água vira vinho em condições normais. Só que primeiro a água tem que evaporar, subir, condensar, virar uma nuvem, descer sobre a terra, regar o terreno onde está a parreira. A parreira de uva ela tem que absorver, entrar em processo de fotossíntese, depois gerar as flores, os frutos, a uva ser colhida ao tempo certo. Depois de colhida, ela precisa ser pisoteada, guardada num odre, esperar o processo de fermentação e então a água virou vinho. Só que isso leva tempo e tem hora que Jesus não tem tempo a perder. Jesus olha para os homens e diz, vai lá e pega aquela talha suja de águas que é usada para purificação e leva para o mestre Sala beber. Quando o mestre Sala bebeu, ele disse, o que fizeram nesse casamento? Porque todo casamento colocam primeiro o vinho bom e no final o vinho ruim, mas até agora vocês guardaram o bom vinho. O diabo tentou soprar na tua mente que não dava mais tempo, que não dava mais jeito, que não tinha mais chance. Só que eu vim aqui dizer, Jesus vai fazer algumas coisas na tua história dentro desse tempo que é chamado hoje, para poder te abençoar. Jesus diz, vai, lance a rede, vai para o mar pescar. E quando Jesus diz isso, a palavra de Pedro é essa, mestre. Havendo pescado toda a noite, nós nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Há um segredo nesse texto que você bem conhece. Quando Pedro está falando para Jesus, mestre, ele não usa o vocábulo que Marcos e Mateus usam, não. Ele usa uma palavra no grego que é epistatas, que quer dizer um chefe, alguém que tem alguma autoridade. Não é Rabone, um mestre no sentido litúrgico. Ele está dizendo, mestre, eu sei que você tem alguma autoridade, mas calma aí, eu entendo de peixe, eu entendo de mar, não é dia de pesca, mas porque tu tá mandando, eu vou obedecer. O que Pedro está fazendo aqui é o que Abraão fez, é crer contra a esperança. Deus chama um velhinho de 75 anos com uma mulher velha e estéril e diz,
vou dar um filho para vocês. Sara vai dar de mamar. Aí a Bíblia diz que Abraão tinha tudo para não acreditar. E quem sabe alguém resolveu perturbar Abraão. Só que Paulo escreve aos Romanos dizendo que Abraão creu contra a esperança e fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus. Eu posso até não ver motivo e circunstância favorável, mas se Deus falou, Ele faz. Se Deus prometeu, Ele dá. Se Deus disse, Ele garante aquilo que Ele falou que vai fazer. É Deus que garante. E quando Jesus diz, lança a rede, Ele diz, ok, eu vou lançar a rede, mas eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. O pouco que eu guardei do meu primário do português é que a palavra sob quer dizer por baixo, e a palavra sobre quer dizer por cima. Pedro está dizendo, eu vou lançar a rede, mas eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. A noite anterior, Pedro ia, lançava, puxava e nada. Ele passou a noite toda nessa brincadeira. Ia, lançava, puxava e nada. Pedro falou, não vou lançar só a rede dessa vez. Quando a rede foi, a rede não caiu sozinha. Quando a rede foi, a rede desceu às profundezas com uma palavra. E uma coisa que eu aprendi sobre a palavra é que a palavra de Deus, ela é criadora. Quando nada existia, Deus com uma palavra criou o mundo que nós vemos. João disse que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João está dizendo, o mesmo que estava quando não tinha nada, é o Deus que estava dentro do barco de Pedro. O que eu aprendo aqui é que Pedro não sabia, mas Jesus é especialista em trabalhar com nada. Quem depende de matéria-prima é pedreiro, quem depende de matéria-prima é marceneiro, quem depende de matéria-prima é ferreiro. Jesus, ele se não tiver, ele é capaz de criar para colocar na tua mão, porque Isaías no capítulo 55 verso 11 vai dizer, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não vai voltar para mim vazia, mas antes ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu a enviei. Pastor, tu está falando isso, mas tu não sabe a minha história. Eu tenho uma palavra, mas não tenho matéria-prima. Eu tenho uma palavra, mas eu não tenho rede de apoio. Eu tenho uma palavra, mas ninguém acredita no meu ministério. Eu tenho uma palavra, mas eu não tenho sócio. Se você tem uma palavra, você já tem tudo o que você precisa nessa noite. A palavra vai buscar. E eu não sei, pensamento meu de pregador, se Deus trouxe o cardume ou se Deus criou para ele. Porque Gênesis 1 vai dizer que no 5º dia da criação, Deus não precisou trazer cardume de lugar nenhum para botar no mar da terra. Ele só virou para a água e disse, água, produza. Pastor, o banco não libera, mas se Deus mandar produzir, libera. Pastor, o advogado disse que não dá, mas se Deus disser que vai dar, vai dar. Pastor, o juiz não vai bater o martelo a favor, mas se Deus disser algo ao teu respeito, as barreiras que estão segurando e prendendo, impedindo, vão cair pelo poder da palavra de Jesus. Pedro confiou na palavra. E quando ele lançou a rede, isso aqui é pesca de arrasta. Quando ele lança a rede, que ele vai puxar, travou.
Ele vai. O texto diz que eles escolheram uma grande quantidade de peixe. Nada errado a gente usar o termo colheiro do português para falar sobre plantio e colheita nesse texto. Nada errado, ao meu ver, nada errado. Mas o grego não quer dizer colheram no sentido de plantio e colheita. No grego, aqui, quer dizer que quando eles jogaram a rede cercou. A rede cercou, ela foi arrastão. Na noite passada, Pedro não pegou nada. Mas quando Jesus entrou no barco dele, nada escapou. Talvez eu esteja pregando para alguém que está vivendo aqui no tempo do quase. Mas eu gostaria de dizer para você, esse tempo de quase que se forma, quase que se casa, quase que compra casa, quase que compra o carro, quase que muda de país, quase que muda de bairro, quase que forma o filho. Eu vim liberar esta palavra esta noite, dizer para alguém que tem fé para receber que acabou o tempo do quase para a sua vida. Pastor, eu fui comprar um carro, compraram na minha frente, o carro não era teu. Pastor, eu estava negociando uma casa, pegaram a escritura na minha frente, a casa não era tua. Porque quando chegar a tua vez, quando chegar a tua hora, ninguém vai ficar com aquilo que Deus te promete. Eles arrastam. E quando eles pegam aquela quantidade, diz o texto, é o texto, as redes se rompiam. As redes se... Veja que às vezes existem coisas que demoram na nossa vida. Veja isto. Existem coisas que levam tempo para acontecer. Mas eu não sei se você recebe e crê em palavra profética. Quando chegou a hora de Pedro, Pedro não tinha estrutura, pastor Wellington, para receber a providência que Deus estava mandando. Talvez a tua loja está quase fechando. Mas quando Deus mexer nesse teu mar, vai faltar estrutura para tanto cliente que você vai receber. Talvez a tua casa esteja deserta, é filho brigando com pai, pai brigando com filho, irmão que não se dá com irmão, mas eu já vejo o caminhão da Vigor encostando com mesa de 12 lugares para esse Natal. Eu estou dizendo que a tua estrutura não está pronta para aquilo que Deus vai mandar. Tem gente aqui que ainda não está preparado, tem gente que não tem nem roupa para quando esse dia chegar, mas se prepara, porque Deus está mandando algo que vai além da tua capacidade. Se prepara para contratar gente, se prepara para alugar a loja de cima, a loja de baixo, para mudar para uma casa maior, porque quando Deus fizer a obra de salvação que Ele tem para fazer, a obra de prosperar, o que Ele prometeu para prosperar, diabo nenhum vai amarrar o que Deus tem para a sua vida. O texto diz isso, que as redes estavam se rompendo. Quando a rede estava se rompendo, Pedro percebeu: é muito peixe. É peixe além da minha capacidade. Aí ele começou a fazer sinal. Eu não sei se naquele tempo já tinha código Morse. Eu não sei que sinal era esse, mas devia estar gritando também, talvez, quem sabe, não sei. Pedro começou a fazer sinal para outro barco. Se fosse eu lá: ei, vem, tem peixe para mim.
mas tem para vocês também. Quando o outro barquinho parou do lado de Pedro, os dois barcos no meio do mar parado, uma rede, quantos barcos? Uma rede, quantos barcos? Pedro pegou e começou. Um para mim, um para você. 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 O texto está dizendo que os barcos, plural, quase iam a pique. Agora volta a conta comigo, que eu não sou tão bom de matemática. Uma rede, quantos barcos? Então, se Pedro e o outro barco quase afundaram com aquela quantidade de peixe que uma rede trouxe, se Pedro pega toda aquela rede, todo aquele peixe e coloca só no barco dele, o que acontece com o barco de Pedro? Se dois barcos quase afundaram por causa de uma rede, se bota tudo num barco só, o que acontece, igreja? O reino de Deus é assim. Quem não divide, quem não reparte, o egoísta, mas está escrito: dai, e ser-vos-á dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu tô com a palavra na minha boca para liberar nesta noite, e eu quero liberar para quem tiver mão para levantar e pegar isso aqui. Está chegando um tempo tão bom para você, que você não vai ter como reter o que Deus vai te entregar. Nesse novo tempo se cumprirá Deuteronômio 28, tu emprestarás a muitos, mas não tomarás emprestado. Transbordarás a mão direita e também a mão esquerda. Vai ser bendito na cidade, vai ser bendito no campo, vai dar certo na família, vai dar certo no trabalho, a saúde vai bem. Se prepara, povo de Deus, o extraordinário já está a caminho dessa. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Pedro divide. E quando Pedro divide, eu estou lhe antecipando uma informação. Porque versículo de número 7 diz que eles quase iam a pique. Versículo 8 diz que Pedro, olhando para aquele peixe todo, não era... Eu fui pescar, contar um testemunho com um pastor da nossa igreja, da filial lá. Eu não pude falar isso lá quando preguei, mas aqui eu posso. Não sei se ele vai assistir depois, eu acho que vai. Aí fomos lá para a Praia do Recreio de noite, botar as crianças para correr, gastar energia, fomos pescar. Pesca de anzol, jogamos, não veio nada. Jogamos de novo, não veio nada. Aí ele teve a brilhante ideia, falou assim: coloca 2 camarão na ponta. E se botar 2 camarão em cada anzol, a gente vai pegar, nós vamos pegar. Não pegamos? Isso aqui não é eu e o meu amigo pescando. Isso aqui não é você que talvez pesca esportiva. Isso aqui é o dono de uma companhia de pesca. Alguém que está acostumado a ver pesca grande, pesca de arrasto. Só que quando Pedro pegou o peixe, Pedro está olhando para aquela pesca. E Pedro está dizendo: isso aqui não está normal. Não foi minha rede, não foi meu barco,
não foi o mar. Isso aqui é sobrenatural. Tem coisas que conexões podem lhe proporcionar. Tem coisas que um bom network pode lhe trazer. Tem coisas que a sua expertise, a sua capacitação natural, um curso de inglês, uma faculdade, um curso técnico pode lhe dar. Mas tem coisa que Jeová pega a caneta e diz assim, ó, fui eu que fiz isto aqui na tua vida. Quando Pedro viu aquilo, ao invés de se alegrar, se espantou, caiu aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor. Em outras palavras, bem carioquês, mete o pé do meu barco, pula fora, sai, vai embora, porque eu sou um homem pecador. A bênção de Deus, ela tem dois poderes. O primeiro, de revelar quem nós somos. Se Pedro fosse um egoísta, tinha ficado lá mesmo e afundado com a bênção que ele recebeu. A bênção revelou que Pedro não era egoísta. Mas a bênção de Deus também tem o poder de revelar quem Deus é. Porque no capítulo de número 5, o verso de número 5, Pedro chama Jesus de chefe, no grego epistatas. Mas quando Pedro vê aquilo tudo que Jesus fez, Pedro entendeu o que deu errado e o que deu certo. Era para ele se revelar para mim. Ele não é um epistata. Aí Pedro muda a forma como ele chama Jesus. Pedro chama Jesus de Senhor. No grego, Kyrios. A mesma palavra que a Septuaginta usa para o nome de Deus no Antigo Testamento. O judeu sabia que quem visse Deus face a face, morria. Essa era a crença espalhada. Quando Pedro viu aquilo, Pedro disse, não é um chefe. Eu estou diante da presença do Deus que desceu sobre o Sinai. Do Deus que encontrou Jacó no Val de Jaboque. Do Deus que Jacó viu em Peniel. Eu estou diante da presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Ele não é um homem comum no meu barco, ele é o Deus Todo-Poderoso. E Pedro acha que vai morrer. O que o texto nos ensina é que nesse dia, Pedro aprendeu que o Deus que dá também é o Deus que chama. Eu vou repetir isso aqui. O mesmo Deus que dá, que ouve oração, que olha para a campanha, que olha para a nossa oferta, que responde o nosso clamor da madrugada, é o mesmo Deus que chama. Quando Pedro reconheceu isso, ele entendeu que a pesca já não tinha mais o mesmo sentido. Ele está pensando, eu vou morrer porque ele me deu peixe, mas é Deus que está no meu barco. O que ele está fazendo aqui no meu barco? Sabe, a capacidade de discernir que Deus é Deus na nossa vida é uma das coisas mais fenomenais que nós podemos ter. Porque às vezes Deus dá o carro e a gente fica bobo. Deus dá a casa, a gente fica bobo. Deus faz a gente se formar e a gente fica bobo. E Deus está dizendo, eu não te dei tudo isso para te dar apenas. Eu te dei tudo isso para revelar quem eu sou na tua vida. E te conduzir para o centro da minha vontade.
Jesus olha para ele e diz: Pedro, não temas. A partir de hoje, tu serás um pescador. Eles vão para a terra, ancoram os seus barcos, e diz o texto, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Naquele dia, naquela noite, tudo que Pedro queria era pegar peixe. Mas no dia que Jesus entrou no barco dele e ele descobriu quem Jesus era, Pedro disse: para que peixe? Pedro descobriu que tudo na vida dele era Jesus. Quem sabe se fosse hoje, Pedro não ia cantar um hino que a gente cantava há muito tempo atrás. Eu confesso na vida e na morte. Quem lembra desse? Precioso para mim. Por mais impressionante que essa pesca seja, a maior verdade do texto não é que Pedro precisava ou queria pegar peixe. A coisa mais bela nesse texto é que Jesus fez tudo aquilo só para poder pescar Pedro.